Então eu aceitei a expulsão, eu aceitei o cancelamento da minha matrícula. Para a maioria das pessoas isso que eu fiz é uma loucura. E assim, eu tô falando literalmente, eu não acho que ninguém deveria fazer isso. Fala galera, Pedro Assad na área. Hoje eu vou contar a história de como eu fui expulso da faculdade de medicina, como que eu perdi a minha vaga em medicina na UFRJ e depois eu passei de novo e não fui mesmo assim, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Assad, eu sou dono da plataforma Assad, tenho 6 mil alunos e passo em medicina todo ano. Só que no final estamos em 2024, né? Então no final de 2023 eu meio que perdi a minha vaga em medicina na UFRJ e eu tinha sido aprovado lá no início de 2019, né? Pelo Enem 2018. Então nesse vídeo aqui eu vou te contar o seguinte, só para você saber o que te espera já. Se você clicou só para saber se eu fui expulso ou não, fui, de certa forma fui. Só que nesse vídeo aqui eu vou contar o que aconteceu para isso. Se você quer ouvir uma história, você vai ouvir o que aconteceu, como eu lidei com isso e qual é o meu plano agora, o que eu decidi fazer a partir disso, certo? Então vamos lá. 2018 eu decido que eu vou fazer medicina e me preparo para o Enem naquele ano. No início do ano eu tinha um desempenho muito baixo, tirava 400 na redação e em pouco tempo eu estava tirando 1000 na redação e estava acertando mais de 150 acertos, tá? Mesmo que eu tenha começado como um aluno ruim. E eu passei em medicina no Enem 2018, foi um dos Enems mais difíceis e tirei 1000 na redação, foi aquela redação da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, eu tirei 1000, tá na internet minha redação em todo lugar. E aí eu comecei medicina na UFRJ, né, eu não comemorei quando eu fui aprovado, então quando eu fui aprovado eu não comemorei, por quê? Eu já tinha naquela época uma mentalidade sólida de que eu não precisava ser médico para ser feliz. Eu não tava nessa pira de que, meu sonho é ser médico e se eu não for médico eu vou ser muito infeliz, não. Eu queria muito ser médico e ainda quero. Eu quero muito ser médico. Se você me perguntar agora, eu tô jogando aqui sinceramente. Esse vídeo aqui é para quem gosta de mim, quem quer acreditar em mim. Não tem por que eu mentir sobre isso. Eu tô falando aqui a verdade, eu quero ser médico. Só que as circunstâncias da minha vida me levaram para outro lugar. E eu fui para esse outro lugar com o maior prazer, eu quis ir para esse outro lugar. Só que ficou impossível eu seguir a faculdade de medicina. Por quê? Fiz a faculdade em 2019 e fiz a faculdade em 2020. Só que aí veio a pandemia, eu tranquei e comecei a fazer a faculdade online como todo mundo. Então eu não tranquei, eu fui para a faculdade online. E ao mesmo tempo eu abri um negócio na internet. Eu já estava dando aulas e eu já sabia que eu tinha um dom para dar aulas. Eu já sabia que a minha didática era absurda. Então nessa época, eu estou falando de 4 anos e meio atrás, a minha didática já era absurda. Eu já tinha uma capacidade de dar aula de física, química, biologia, matemática, ciências humanas, redação, qualquer coisa eu já dava aula muito bem. Eu sempre tive essa facilidade. E eu estava fazendo isso. Conheci a minha esposa, comecei a namorar com ela e aí eu comecei a cada vez mais querer fazer dinheiro. Comecei a dar aulas online, porque estava na pandemia, e acabou que eu construí a comunidade Assad, um espaço onde eu daria aulas de todos os assuntos para os alunos, resolveria exercícios com eles e ainda daria desenvolvimento pessoal e mentoria para eles terem mais produtividade e disciplina. Acabou que deu muito certo. Muita gente começou a assinar a comunidade Assad. Hoje em dia se chama plataforma Assad, mas na época era comunidade Assad. E eu comecei a cada vez mais bater na tecla. Então em 2020 eu comecei a falar, eu tenho uma didática mágica, eu sou o professor mais didático do Brasil. E isso foi se tornando cada vez mais realidade. Eu fui crescendo o meu número de alunos. Tentei voltar para a faculdade de medicina, só que a empresa sempre me chamava mais. Então a empresa eu sempre parecia para mim um negócio mais sólido, onde eu tinha mais liberdade. Enquanto que, eu já estava com 22, 23 anos na época. 22 anos, né? Que eu passei para medicina com 21. E eu pensava assim, cara, se eu ficar na faculdade agora, a faculdade de medicina, eu quero ser médico. Mas o meu retorno financeiro com a faculdade só vai começar quando eu terminar a faculdade. E eu queria casar com a minha esposa logo. Eu queria casar com a Isabela. Então eu olhava pra ela e falava, eu quero casar com ela. E todo mundo dizia pra mim, espera um pouco mais pra você terminar a faculdade, pra você ter estabilidade financeira. Mas eu não queria. E eu tava ganhando pouco na época. Com o meu trabalho online, eu tava ganhando nem 2 mil reais. Eu tava ganhando pouco, mas eu já pedi ela em casamento e falei assim, olha, cara, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui de peito aberto, vulnerável, né? Eu tô aqui falando da minha vida pessoal porque não tem... Eu tô falando na boca com vocês, né? Vai ter um monte de gente aí falando besteira, mas eu não ligo pra isso. Eu jogo de peito aberto, tá? Eu fiz o seguinte cálculo, eu falei assim, eu tô olhando pra essa mulher aqui. Eu não tô dizendo que isso é o certo pra você, eu tô dizendo que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, tô olhando pra essa mulher aqui. Eu amo ela e quero casar com ela e quero ter filhos com ela. E ela também quer o mesmo. Eu falei, se eu esperar 5, 6 anos pra casar com ela e pra ter filhos... Isso não vai, teoricamente, eu tenho 22 e ela tem 23, 24.
eu vou ter filho com 28, ela com 30. Isso não vai, eu falei assim, isso não vai teoricamente fazer com que, quer dizer, a gente vai morrer numa certa data fixa. A gente tem uma idade em que a gente vai morrer. Aí eu falei assim, se eu demorar 5, 6 anos para casar com ela esperando estabilidade, eu vou reduzir em 5, 6 anos o tempo da minha vida inteira que eu vou viver com essa mulher como minha esposa. Eu vou ser obrigado a passar mais 5, 6 anos como namorado ou como noivo, sendo que eu poderia passar esses mesmos 5, 6 anos como marido. E tanto é que é o que aconteceu, né? Eu me casei com ela, foi 2021, final de 2021, então já tem 22, 23, a gente já tá no nosso 3º ano de casado, a gente tem 2 filhos. Aí eu penso, eu não teria me formado ainda em medicina, é bizarro, como que eu tive essa visão, né? Foi coisa de Deus mesmo, eu tive essa visão e eu decidi seguir isso, mesmo que eu estivesse ganhando pouquíssimo, eu tava ganhando nem R$2.000 na época, e aí eu tive essa visão, e aí, se eu não tivesse casado com ela, eu estaria agora ainda no 11º período, e não teria os 2 filhos que eu tenho com ela. Que eu falo, pô, tá maluco, né? Ah, mas depois você teria. Mas não seriam esses que eu tenho agora. Não seria a vida que eu tenho hoje em dia, casado com ela. Eu sou muito feliz casado com ela e pra mim foi a melhor escolha que eu poderia ter feito na minha vida, adiantar isso o quanto antes, né? E aí foi uma bola que eu chutei e eu tive que correr atrás. Então quando eu chutei essa bola de pedir ela em casamento, eu comecei a dar o gás da empresa, né? E galera, então assim, lembrando, né, só para dar uma pausa aqui no vídeo, se você vier nesse vídeo falar, casamento hoje em dia, quero ver, vai casar, vai ter filho, galera, eu não tenho nada a ver se a tua vida é uma merda. Tô falando sério, isso aqui eu tô falando bem direto. Eu não tenho nada a ver se a tua vida é uma merda. Se você é um cara traumatizado, só passou mulher horrível na tua vida, todos os teus amigos têm história de traição, de que a mulher levou tudo deles. Se você é uma menina, infelizmente traumatizada, teu exemplo de pai foi horrível, tudo que tu viu de homem na tua vida é só homem escroto, só homem boy. Galera, eu não tô tocando nesse assunto aqui, eu tô dizendo só assim, as pessoas têm vidas diferentes. Então, às vezes o que para você ou para muitas pessoas não vale a pena, para outras pessoas vale muito a pena, tá? E eu sei da minha vida, eu sei o que vale a pena e o que valeu a pena para mim. Conclusão, quando eu fui tentar voltar para a faculdade de medicina, sempre que eu tentava voltar, eu trancava e voltava. Eu não conseguia performar bem naquele período, porque era uma carga enorme de matérias e eu queria ficar o quê? Só com o meu notebook trabalhando na faculdade, eu queria ficar trabalhando. Eu não conseguia ter paz para estudar, porque eu falava assim, eu quero trabalhar, eu quero fazer dinheiro, eu tô aprovando um monte de gente em medicina, eu acredito que eu sou o melhor professor do Brasil, que eu sou o mais didático, minhas aulas estão ficando sinistras, meu Insta tá crescendo, meu YouTube tá crescendo, e eu comecei a fazer o Enem, eu fazia o Enem todo ano, e eu passando em medicina todo ano, eu comecei a falar assim, cara, eu posso passar em medicina quando eu quiser, eu faço o Enem com maior facilidade, tiro 162, 163 acertos, tiro 830 de média, passo em medicina todo ano, e não faz sentido, porque eu falei assim, na minha vida agora, né, esse vídeo aqui que vocês estão vendo tá ficando todo enrolado, né, porque eu tô contando uma história real, não é um roteiro de vídeo, eu só liguei a câmera e tô contando pra vocês a história mesmo dos últimos anos da minha vida. Chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu não posso me dar ao luxo de fazer medicina, porque eu escolhi construir uma família enquanto estava na faculdade. Enquanto a faculdade pausou ali, na pandemia, eu já casei e tive um filho. E eu fiquei super feliz com isso, só que eu falei, agora eu não... E aí eu fiz a empresa crescer, então agora eu tenho funcionários que dependem de mim, tem pessoas que eu pago o salário delas, eu tenho alunos que dependem de mim, e aí eu fechei a minha circunstância, eu falei assim, eu não tenho mais possibilidade de fazer medicina agora sem a empresa quebrar. Se eu fizer medicina, minha empresa vai quebrar. E se a minha empresa quebrar, eu vou parar de sustentar minha família. Eu não vou estar sustentando minha esposa, eu não vou estar sustentando meu filho, né? E mesmo que a minha empresa quebrasse, eu sustentaria de outra forma. Mas o que eu quero dizer? Eu sou um cara que eu já preciso trabalhar bastante hoje em dia. Então, galera, existem vários outros caminhos, não tem problema algum você seguir outro caminho. Mas como é que foi a história da expulsão? Eu já estava com o limite de períodos máximos trancados na faculdade. Eu fui lá e conversei com o diretor foi extremamente solícito comigo, ele falou pra mim, cara, você ainda consegue se formar, isso foi em 2023, né? Falou, você ainda consegue se formar, é só você não reprovar mais nenhum período e você tem que voltar agora pra faculdade e não trancar mais nenhuma vez, senão você vai perder sua matrícula. A gente já estava falando de você no conselho de classe, que você tá com sério risco de perder sua matrícula, mas eu deixo você continuar, porque eu sei como é que tá a sua vida, né? Então se você ficar aqui agora, se você não trancar mais nenhuma vez, você pode continuar a sua faculdade. Só que, cara, eu já tava morando em outra cidade,
Eu já estava morando em outra cidade com a minha mulher, uma cidade muito mais tranquila. Eu gosto de paz, eu não gosto da capital do Rio, tá? Então eu já estava morando em outra cidade. Toda a minha vida instalada nessa outra cidade. E eu louco para ser médico, porque, galera, todas as vezes na minha vida, em que todo o tempo que eu tive na faculdade de medicina foi um tempo muito bom para mim. Quando eu estava na clínica da família atendendo, eu atendia com muito amor, eu gostava muito de atender, eu gostava muito de estar com os idosos, com as crianças que estavam precisando de ajuda, com a mulher grávida que estava precisando de ajuda, com o cara, com todo mundo que chegava lá para mim. Eu gostava de olhar no olho da pessoa, fazer o exame físico na pessoa, tratar a pessoa realmente bem. Toda vez que eu pego para ler, tá até aqui, porque eu vivo lendo esse livro, toda vez que eu pego para ler qualquer coisa de medicina, eu fico fascinado, eu adoro. Vocês vão ver nos meus vídeos, que tem muitos vídeos que eu abordo temas da saúde, e eu tenho uma boa fluência nisso, né? Eu gosto muito de saúde. E eu tive que olhar e falar assim, cara, eu tenho aqui minha matrícula na faculdade de medicina agora, e eu preciso voltar para ela e não posso mais parar, só que eu falei, isso vai deixar minha empresa vulnerável e minha família vulnerável. Eu falei, infelizmente eu não posso me dar o luxo de fazer medicina agora, eu continuo querendo medicina, mas eu não posso. Então eu aceitei a expulsão. Eu aceitei o cancelamento da minha matrícula. Ele falou, ela só não vai ser cancelada se você ficar aqui na faculdade. Eu falei, não vai ter como. Então eu aceitei as consequências, né? E eu decidi mergulhar de cabeça mesmo na empresa. Decidi mergulhar de cabeça no que eu estou fazendo aqui agora. Por isso que eu tenho cada vez mais, né, me esforçado. A minha vida hoje em dia é isso. É uma grande parte do tempo como pai, como marido, dentro de casa, tentando ser bom para minha esposa, para meus filhos. Outra parte do tempo é treinando, né? Então treinando, buscando construir habilidades físicas, e enorme parte do tempo é estudando, produzindo conteúdo e administrando a empresa e entregando aulas para a plataforma SAD. Essa é a minha vida hoje em dia, né? É o tempo todo aqui no escritório pensando na expansão disso, e eu pretendo voltar para medicina, tá? Pretendo voltar para medicina, mas no futuro, 2, 3 anos, daqui a 2, 3 anos, eu tenho 26 anos, então eu sempre faço cálculo, cara, se eu começar a medicina de novo com 30 anos, já com a vida mais estabilizada, eu começar com 30 anos, eu vou ser médico com 36, só que, galera, aí tu pensa assim, não, mas tem gente que é médica com 23, com 25, mas não é isso que conta. O que conta mesmo é a tua bagagem, a tua inteligência. Então, às vezes você ser médico cedo não é uma coisa boa. Então, é óbvio, se você passar por medicina, vai lá e faz. Mas eu quero dizer, cada vida é única, a minha vida é essa. Então, aí que tá. Eu acho que para a maioria das pessoas, isso que eu fiz é uma loucura. Para a maioria das pessoas, isso que eu fiz é uma loucura. E assim, eu tô falando literalmente, eu não acho que ninguém deveria fazer isso. Eu acho que pouquíssimas pessoas deveriam fazer isso, tá? Eu acho que o mais estável, o mais garantido é a faculdade de medicina. A faculdade de medicina é muito estável, é muito garantido, é muito bom. Só que, pra mim, na minha realidade, porque eu tenho a sorte, eu tenho a sorte de ter um dom. Eu sou muito bom de comunicação, eu sou muito bom na minha didática. A minha capacidade de explicar um conteúdo, ela é absurda. A minha capacidade de explicar matemática, física, química, biologia, redação é absurda, é insana. Então, no meu caso, aqui, minha capacidade de comunicação, bicho, eu ligo essa câmera aqui, eu gravo o vídeo que eu quiser pro YouTube, sem roteiro, sem nada, sem edição. No meu caso específico, foi seguro e foi adequado. E eu sou um cara que eu lido muito bem com risco, então eu lido bem com risco, eu lido bem com coisas arriscadas. Para a maioria das pessoas, eu acho que é perfeitamente possível fazer medicina e ganhar um dinheiro enquanto faz medicina. Ganhar ali 4, 5 mil reais enquanto faz medicina. Eu conheço várias pessoas que fazem isso. Eu posso depois fazer vídeos sobre isso para vocês, ensinar vocês a ganhar dinheiro, mas eu acho que isso é o mais seguro para a maioria das pessoas. Medicina continua sendo muito bom. É só que eu tenho uma condição muito específica em que eu tenho muita habilidade para ser professor e para ser também um empreendedor ao mesmo tempo. Então, para mim, foi mais seguro. Para vocês, eu não recomendo isso. E por que eu falei bem claramente, né? Ano passado, eu fui expulso da faculdade de medicina para viralizar, né? Então eu já tinha sido expulso mesmo, eu falei assim, eu vou usar isso a meu favor. Então eu comecei a falar que eu fui expulso mesmo, viralizou, peguei umas 10 milhões de visualizações no ano passado, e eu falei assim, eu vou passar de novo na medicina UFRJ. Passei com 835 de média, de novo na medicina UFRJ agora, então depois de perder a vaga eu passei na ampla concorrência, posição 48, 47, sei lá, e não peguei a matrícula. Deixei para alguém a matrícula, né? Não peguei a matrícula, óbvio, mas eu quis... Então, assim, só explicando, né? Isso aqui nem ia estar no vídeo, mas foi uma ação de marketing, né? Então, eu peguei esse fato da minha vida, de que eu tinha sido expulso da faculdade de medicina, expulso entre aspas, né? Ninguém falou, tá expulso. Só falaram assim, se você não continuar agora, você vai perder a vaga. Eu não continuei, perdi a vaga. E eu peguei esse fato e transformei numa novela de marketing, né? Eu falei, fui expulso. Aí todo mundo começou a rir de mim, todo mundo começou, bem feito, bem feito. Um monte de gente querendo o meu mal, rindo de mim. E eu nem liguei pra isso. Depois eu fui lá e passei de novo e não assumi a vaga. Por quê? Porque a minha vida nesse momento ela tá direcionada para
fazer pessoas serem aprovadas em medicina. Galera, eu tô aprovando muita gente. Eu fui contabilizar os aprovados aí do último ano e meio da plataforma SAD. Deu mais de 120 aprovações em medicina. Bizarro. Bizarro. A gente tava com 4 mil alunos para 120 aprovações. É uma estatística assombrosa. E muitas aprovações só com a plataforma SAD. Então eu sei que eu tô no caminho certo. Vocês vão ver que daqui a pouco vai começar a aparecer foto dos aprovados por aí. É que eu nem tava parando para coletar isso. Eu sei que eu tô no caminho certo. Eu sei que a minha vida agora está direcionada para aprovar pessoas em medicina, depois eu mesmo cuido da minha formação em medicina, então eu estou fazendo isso de certa forma por vocês, pelas pessoas. Eu estou sendo mais útil para o Brasil, aprovando futuros médicos com consciência, né? Futuros médicos que passam por mim, que eu instruo eles a como que eles devem ter a ética de trabalho, de educação deles, para eles serem bons médicos. E quem sabe um dia, eu quero, né? Mas quem sabe um dia, eu não sei o que vai acontecer, mas eu espero poder voltar para a medicina e me formar médico, tá bom? De preferência ser psiquiatra, e eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, eu quero saber o que você pensa desse vídeo, quais são seus comentários, pode deixar sua opinião aqui embaixo, pode ser qualquer opinião, se puder ser respeitoso eu agradeço, mas se quiser desrespeitar não tem problema nenhum, pode respeitar aí também, né, só se você quiser ser uma pessoa civilizada pode ser, e se você está assistindo isso aqui dia 5, 6, 7 de agosto, vai ter o Operação Medicina 2024, tá bom? Vou deixar aqui o link aqui embaixo, é de graça, tá, para você se inscrever, e é isso galera, valeu aí, tamo junto, contem sempre comigo. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ó. Um beijão, valeu galera!